Conteúdo VIP. Somando conhecimento. Constitucional. Conteúdo VIP@hotmail.com. Foco: INSS 2016 intensivo. Bons estudos. Constituição Federal, comentada. A Constituição Federal, em seu título primeiro, fala dos princípios fundamentais, ou seja, dos fundamentos da Constituição. Estes fundamentos estão prescritos, do art. 1º ao art. 5º. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Em relação à expressão, República Federativa do Brasil, temos que considerar as seguintes referências. Forma de governo, refere-se à República. Forma de Estado, refere-se à Federação. Sistema de governo, refere-se a presidencialismo. Regime de governo, refere-se à democracia. A forma de Estado, federação é uma cláusula pétrea, preceituada no art. 60, parágrafo 4º desta Constituição. A palavra União em minúsculo também merece atenção, pois em maiúsculo ela tem sentido de entidade, de Estado brasileiro, exemplo, AGU, Advocacia Geral da União. Quando fala que esta união é indissolúvel, quer dizer, que não se admite a secção, separação ou rompimento, para a criação de um novo país. A tentativa de secção pode ocasionar intervenção federal e pode caracterizar crime de responsabilidade. É preciso também lembrar que o artigo 1º possui 5 incisos. Inciso 1º do art. 1º. A soberania. Convém lembrar, que em relação a este inciso nossa soberania é absoluta, porém em relação ao art. 5º parágrafo 4º, nossa soberania é relativa, como veremos em seguida. Inciso 2º do art. 1º. A cidadania. Este inciso refere-se ao sufrágio do voto, do direito de votar e ser votado. Ainda no artigo 5º, retomaremos este inciso. Inciso 3º do art. 1º. A dignidade da pessoa humana. É importante comentar que a Constituição procura garantir a dignidade da pessoa humana, através do art. 5º inciso 3º, onde veda o tratamento desumano, degradante e a tortura, como veremos posteriormente. Inciso 4º do art. 1º. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Este fundamento refere-se aos direitos sociais, que pertencem à segunda geração ou dimensão, igualdade ou igualité. Inciso 5º do art. 1º. O pluralismo político. Refere-se à liberdade para exercer seus direitos políticos. Os direitos políticos pertencem à primeira geração, liberté. Mas não podemos esquecer do parágrafo único do art. 1º. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Frase célebre, exemplo de democracia, que como já vimos anteriormente é um regime de governo. Onde se cita, representantes eleitos, convém atentar para os seguintes detalhes. Os representantes são eleitos de forma direta, cidadão nos 2 anos iniciais. De forma indireta, Congresso Nacional nos 2 últimos anos, em caso de morte do presidente ou vice, aplicando-se a regra da sucessão. Vamos ao artigo 2º. Art. 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Onde fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, representa-se o princípio da tripartição dos poderes. Sistema de freios e contrapesos. Ainda referente a este artigo, convém lembrar que o Legislativo tem como função principal, legislar, função legiferante, art. 59, e fiscalizar, CPI e TCU, art. 58 parágrafo 3º. Função principal inciso 2º, asterisco único poder que fiscaliza. Tribunal de Contas.
Função secundária, administrar e julgar artes 51 inciso 4º e artes 52 inciso 2º, crimes de responsabilidade conjunta, Senado julga, crime comum STF, exceção, AGU art. 102 inciso 1º alínea C. Em relação ao Executivo, sua função principal, administração pública federal. Função secundária, julgar PAD e legislar MP, lei delegada e decreto autônomo. O Judiciário, como e de se esperar, sua função principal, jurisdicional art. 5º inciso 36 acesso à justiça. Função secundária. 1. Legislativo art. 96. 2. Administrativo. Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º do art. 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º do art. 3º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º do art. 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Este artigo 3º trata dos objetivos fundamentais da República. Nestes primeiros 3 incisos, convém ressaltar as palavras construir, garantir e erradicar. Chega a ser emocionante, você não acha? Mas não podemos esquecer o inciso 4º, o último inciso do artigo 3º. Vamos a ele. Inciso 4º do art. 3º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este objetivo fundamental representa o princípio da igualdade e da isonomia. Além disto, convém ressaltar expressões tais como promover, sem preconceitos, origem, raça, sexo, cor, idade. E por falar em sexo, como é bom, estas anotações, para lembrar na hora H, mas na hora H da prova é claro né? Hehehehe. Vamos ao artigo 4º. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O art. 4º em seus 10 incisos, elenca uma série de princípios, porém voltadas para temas específicos. É bom ressaltar também que o termo relações internacionais, trata-se dos princípios que norteiam a relação do Brasil com outros países. Vamos adiantar os temas. Trata de soberania, incisos 1º, 3º, 4º e 5º. Paz, incisos 6º e 7º. Direitos humanos, incisos 2º, 8º, 9º e 10º. Inciso 1º do art. 4º. Independência nacional. Obviamente que o tema deste inciso é soberania. Inciso 2º do art. 4º. Prevalência dos direitos humanos. Obviamente que a ideia central é direitos humanos. Inciso 3º do art. 4º. Autodeterminação dos povos. Obviamente que a ideia central do inciso 3º elenca para o princípio da soberania. Inciso 4º do art. 4º. Não intervenção. Novamente, o tema específico do princípio deste inciso 4º é soberania. Inciso 5º do art. 4º. Igualdade entre os Estados. Além do tema recorrente neste princípio, estar relacionado novamente com a soberania, temos que prestar atenção que esta igualdade entre Estados quer dizer igualdade entre países. Inciso 6º do art. 4º. Defesa da paz. O tema incutido neste princípio constitucional, aqui elencado, é obviamente, paz. Inciso 7º do art. 4º. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 7º, princípio que fala em solução pacífica, o que nos remete novamente à paz como tema principal. Inciso 8º do art. 4º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Este princípio tem como tema os direitos humanos. Estudaremos e tipificaremos estes crimes mais adiante. Inciso 9º do art. 4º.
Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Chega a ser emocionante este inciso, você não acha? E como a emoção é uma coisa humana, então o tema central deste princípio é direitos humanos. Inciso 10º do art. 4º. Concessão de asilo político. É humano abrigar alguém perseguido, então o tema deste princípio é direitos humanos. De Leon. Conteúdo vip@hotmail.com